Bom dia, comunidade. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia. Nessa manhã de sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital. E a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam bem-vindos. Thaís, bom dia, bem-vinda. Lene Blue, bom dia. Flor do dia, bem-vinda. Então, meus amores, chegamos na sexta-feira dessa semana histórica. Hoje é o dia da grande conjunção no grau zero de Áries. Grau 0 e 44 minutos de Áries, às 13h52, dizem os astrólogos, vão se encontrar, vai iniciar, né, o encontro do Saturno e do Netuno, indicando aí uma nova era, né? Se pegar Netuno, um planeta que leva 165 anos para dar a volta inteira nos 12 signos, né? E o Saturno leva 30 aproximadamente, né? 30 anos aproximadamente para dar a volta inteira. Então, essa ocorrência desses dois se encontrarem nesse grau, desse signo que marca o início, né, da roda zodiacal, é algo realmente importante. Sabrina, bom dia, bem-vinda. E, obviamente, ao encontro eles ficam, né, como eles são lentos, eles ficam um tempão ali juntos, né? Então é algo que não repercute imediatamente, leva tempo, né? E isso acontecendo numa semana de lua nova, né? Com o sol em peixes, que ele entrou em peixes ontem, né? O sol. Numa semana de lua nova que começou com eclipse, né? A lua nos graus finais de Aquário, né? E vai ter mais o eclipse do Sol, tá? A lua nova e o Sol conjuntos, rolou o eclipse solar. Aí na lua cheia dessa alunação, que é a alunação de peixes, vai ter o eclipse lunar, né? Então são muitas forças cósmicas em movimento. Então natural que eventos, né, diferentes aconteçam. Ontem, por exemplo, foi muito engraçado, porque além do Sol em peixes, estão Mercúrio, Vênus e o nó do norte em peixes, que é um signo regido por Netuno, certo? E que é essa coisa da dissolução, tal. Esse Mercúrio em peixes, né? Eu ontem esqueci uma coisa, esqueci um compromisso, um horário. Lembrei a tempo, assim, deu para contornar, mas é algo raríssimo de acontecer para mim. Eu esquecer, assim, é uma coisa realmente rara, difícil, muito difícil. Eu conto nos dedos as vezes que isso aconteceu na minha vida. Olha a Thaís dizendo, espero que seja um processo tranquilo. Olha, meu, é intenso. A Angélica chegou, bom dia. A Vivi chegou, bom dia. Olha, gente, tranquilo, eu não sei, tá? Mas intenso, mutativo, revolucionário pode ser, sim. Revolucionário talvez não tanto nesse momento, porque esse negócio de revolução tem mais a ver com Aquário e Urano, tal, né? Não exatamente com Netuno e Saturno, né? Que são planetas. Agora, é muito curioso, porque são dois planetas muito distintos, diferentes, né? E encontrando-se nesse signo que não é regido por nenhum dos dois, né? Que é Áries, que também é uma outra força. Então é uma coisa muito curiosa, muito diferente, né? Que pode... É uma mistura, né? Porque se você pensar o Netuno, que é Poseidon, é o deus dos mares, dissolve, dilui, né? Ele torna líquido, né? Ele fala da subjetividade, da espiritualidade, do sonho, também da ilusão,
né? O Netuno. E o Saturno dá estrutura, dá limite, né? É o tempo, maturidade, né? Então, você pode pensar que se dissolvem estruturas, né? E ao mesmo tempo se estruturam sonhos, né? Uma espiritualidade que ganha estrutura, que ganha solidez, né? E ao mesmo tempo discursos talvez espirituais e tal, que estruturas, né, espirituais, instituições e tal, se dissolvem. Então é muito curioso, né? É muito interessante de a gente assim acessar tudo que isso pode trazer, né? Muita coisa, né? A Marlu chegou, bom dia, bem-vinda. Então, gente, vamos lá descobrir nosso baralho de hoje. Vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre o baralho que vai hoje traduzir o dia para nós. Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, nos trazendo as orientações para bem vivermos o nosso dia, com amor, saúde, presença e paz. Vamos lá. O tarô mitológico que já veio essa semana, veio terça-feira, né? A Rainha de Paus veio do tarô mitológico. Vamos olhar, tudo a ver, né? Vamos olhar. O tarô mitológico tá aqui. Eu vou pegar essa rainha aqui, né? E colocar aqui de volta. Então, vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre a carta desse baralho que melhor representa as energias e tendências da nossa sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, nos trazendo as intuições, as palavras de caminho e compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar esse conhecimento em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Então, vamos lá. Olha, a única coisa que eu tenho certeza é que a gente tem grande proteção, sabe? E isso pra mim é suficiente, entendeu? As cartas dessa semana, as cartas dos últimos tempos, né? Do dia do eclipse e tal, eu percebo que há grande força espiritual, proteção, né? Então isso, sabedoria, né? Então isso me deixa sossegada, entende? Nada a temer. Mas muito curiosa, muito curiosa. Eita! 7 de paus, a carta já veio, não sei se vocês lembram.
Olha lá, é uma confusão, né? Os caras tudo. Você não sabe quem que tá do lado de quem, qual que é quem que tá no time de quem aqui, né? Socorro, Thaís! Mas ó, a gente tá olhando só e piscando. A gente olha, né? Vê por fora, fecha o olho, sente a energia. A gente tá bem posicionado, né? Tem lua, sol, deixa eu pegar a rainha, tem uma rainha poderosa. Então, só que o que acontece, né, gente? Essa carta aí, de novo, vocês estão vendo a energia do fogo, né? É a predominância essa semana para nós aqui. Embora Sol em Peixes, que é um signo de água, mas o encontro dos dois planetas está se dando em Áries, que é um signo de fogo. Deixa eu achar a rainha. E essa confusão, eu diria, tá? Então, é um ambiente confuso, né? E é um contraponto muito da carta da segunda-feira, ó, né? O fogo tá nas duas, tá aqui e tá aqui. Será que são as mesmas pessoas, né? Será que é o mesmo? Não é o mesmo coletivo, né? Não é o mesmo lugar, né? Então, mas fazem parte ambas as situações da vida, né? Então, em alguns agrupamentos é isso, em outros é isso, certo? Para hoje isso. E uma confusão, eu acho que a primeira palavra aqui é confusão, tá? Disputa, né? Mas desorganização, desordem, tá? Porque não dá para saber aqui quais são as alianças, né? Confuso mesmo, né? Então, o que essa carta nos pede? Ela nos pede atenção e paciência, porque até que seja possível a gente entender o que está acontecendo aqui, né? O que está rolando, o que está sendo disputado, qual que são as motivações de cada personagem aqui, né? Eu sei que é o Velocino de Ouro, ó, que tá com esse daqui, e os outros querem tomar dele, mas tem alguns que defendem ele, né? Então é a disputa por um bem, na verdade é um talismã, isso na mitologia, tal, de algo de valor, algo precioso sendo disputado, né? Agora, o que é o algo precioso para nossas vidas? Em primeiro lugar, a própria vida, certo? Isso é o mais precioso, né? A sua verdade, a sua necessidade, aquilo que é para você precioso, sagrado, né? Então, isso pode estar sendo, vamos dizer, de alguma maneira reivindicado, demandado por outros ao longo do seu dia, aquilo que seria o seu foco, aquilo que seria a sua intenção predominante para esse dia, tendo que se dividir ou, né, não sendo muito fácil hoje você conseguir consolidar, né, o seu domínio sobre essa coisa importante para você, né? Porque podem surgir, assim, imprevistos e coisas que tiram você, distraem você e tal, e você, né, perde um pouco do foco, da condição ali de defender essa coisa preciosa, né? Mas, assim, não indica necessariamente que você vai perder a coisa, tá? Só que há, vamos dizer, desafios ao longo do dia que podem te desafiar, né? A Thaís disse, pode representar um conflito interno também, né? Com certeza, fico pensando com o final do ano da serpente, a energia de limpeza versus apego de certas coisas que precisam ficar para trás. Sim, e também a própria divergência que há entre os dois planetas que estão ali se encontrando hoje, né? Um é o do mar, é líquido, dissolve, não sei o quê. E o outro é o Saturno da estrutura, limite, não sei o quê. Então, eles são muito distintos, são duas forças distintas, muito diferentes, atuando, né, ao mesmo tempo, né, nesse dia, nesse momento, nesse tempo, tá? Agora, é interessante também o fato de ontem haver essa carta,
né? Porque essa carta mostra que há alguém, há uma consciência capaz de perceber isso daqui sem entrar aqui. Essa consciência não tá aqui. Ela tá testemunhando isso de um outro lugar, né? Então, isso traz tranquilidade, porque aí se eu puder tá olhando, percebendo, né? Eu estou consciente de que isso está acontecendo e de que isso é uma coisa sem muita ordem, sem muita... É difícil de identificar e tal, né? Isso aqui não é uma coisa que dá pra você entrar no meio aqui. Não, você se encontra com isso, você fala, não, peraí, deixa eu ver. Né? Deixa eu ficar só olhando aqui pra ver o que vai acontecer com esses caras. Né? Se chover também é bom. No dia que veio, eu lembro, passou a cigana, lembra? No dia seguinte que eles estavam aqui, veio a cigana. Era uma cigana que passava com a saia. Era a saia. Ah, era uma carta da Maria Padilha. Eu lembrei da saia rodopiando. Vocês lembram, gente? Aí era uma coisa que ia fazer eles pararem ali, de se engalfinhar ali. Pra observar o que era aquilo, né? Ai, gente, engraçado, viu? Olha, chegou a Jorja, bom dia, Jorja. Chegou a Ana Chaves, bom dia. Bem-vindas. E chegou o Caio também, bom dia, Caio, bem-vindo. Então, minha gente, eu entendo assim, para hoje essa carta responde sim, não ou talvez. Olha, ela é um talvez, né? E aí ela é um não para ação, tá? Eu acho que ela pede assim cautela, observar, né? Calma, né? Porque aqui tá meio confuso, certo? Tá confuso. Então pode ser um dia difícil de a gente conseguir fazer o que a gente quer, o que tá previsto. Eu acho que a gente tem que se abrir realmente para as interferências, né? Nos planos, entende? Ao longo do dia, mas aproveitar para testemunhar, para observar como que essas coisas atuam em nós, né? Porque também quem somos nós, né? Aqui, a gente pode ser uma dessas pessoas, mas a gente pode ser essa que tá olhando de fora, né? Isso aqui pode representar um conflito, uma disputa, uma bagunça em algum dos coletivos que a gente faz parte, em algum dos grupos, questões políticas, questões de poder dentro dos grupos, nas instituições e tal, ou até mesmo nos ambientes. Você pode ter uma literalidade aqui, de você chegar num lugar e tá rolando uma briga, por exemplo, né? Isso é uma possibilidade, né? Uma briga mesmo, ali um bate-boca, entendeu? Da qual você chega lá e é surpreendido, né? Por aquilo, né? Mas não necessariamente respeito a você. Agora, como a Thaís falou também, pode ser que tudo isso esteja se dando dentro de você, então várias forças, uma coisa te chamando para cada lado, né? Várias vontades ali, disputando, né? Rivalizando, vários estímulos, porque é fogo, né? Então, estímulos para várias coisas, né? E você, mas aí eu entendo que se isso é interno, a pessoa consegue, ela percebe isso, e ela adota a postura sábia para isso, né? Porque isso aqui, outra coisa que também isso daqui, nessa carta a gente vê, é que isso não dura muito, certo? Isso aqui não tem como perdurar. Essa situação não perdura, certo? No instante, algo acontece aqui, a luta, enfim, diminui, acaba, os caras vão, né, ficando cansados, esse fogo vai queimando, tal, né? Então, isso vai passar, certo? É extremamente fugaz, né? É um momento, é uma coisa que rapidamente se esvai, né? Então, requer da gente para hoje presença, né? Paciência, né? Evita muito impulsividade, né? Seja para falar ou para agir, né? Atenção com esses impulsos, né? E
se isso se trata de conflitos de terceiros em algum ambiente, né? Também é uma coisa que você precisa observar. Se você está aguardando, né, que algum grupo ou um grupo de trabalho, ou no grupo familiar, algo aconteça, que se organize algum tipo de plano de ação, alguma coisa assim, né? Até para você se situar, né, dentro do contexto, né? Tem que esperar, porque hoje tem pouca chance da coisa se organizar, né? Aqui eu acho que vem à tona as posições e parece que há divergências, né? Entre as figuras, entre as forças, entre os projetos, entre as ideias, né? Talvez a divergência seja sobre o objetivo, né? Mas talvez seja também sobre o método, como fazer tal coisa, né? Qual é o percurso que devemos tomar, sabe? Mais provável que seja até no método, né? Porque o objetivo é conquistar o velocino de ouro, né? Então, assim, há vários caminhos possíveis, né? E que forças devemos privilegiar, né? Que forças vão caminhar junto? Quais serão as forças antagônicas, né? Não se sabe, tá? Aqui está realmente um momento em que você não consegue perceber com clareza uma força predominante, ou duas que seja, tá? Tá tudo muito pulsante, muito, né, bagunçado, desorganizado, mas sempre do caos emerge a ordem, né? Então, é uma bagunça, um bololô ali, uma enrolação ali, mas dali vai emergir uma ordem, né? Então, é questão mesmo de esperar, de aguardar pacientemente, né? E, inclusive, se isso deixa você em dúvida, né? Se você é alguém que tá olhando e você mesma não sabe qual que é a sua posição dentro dessa questão, também é o caso de aguardar, porque é preciso observar melhor. Nesse contexto fica difícil de você conseguir saber qual é a sua, né? Porque podem ter argumentos favoráveis e desfavoráveis de todos os lados aqui, tá? Então é realmente uma coisa de a gente ter paciência e aguardar, né? Até que a clareza se coloque, né? E enfim se possa mover, agir, investir, decidir, né? Tomar qualquer tipo de realmente decisão, dizer um sim, dizer um não. Então, principalmente o talvez, né? E pede a espera, a paciência, a cautela, né? Deixa eu ver. A Ana Chaves dizendo: tive um sonho muito estranho. Uma mulher meio azulada e uma voz falou: é uma necrótica. Não sei o que é. Necrótica, necro significa morto. Mas pesou. A Ana continuando, né? Mas pesou e senti que precisava me livrar daquela energia. Sabe aquele sonho que a gente sabe que não é um sonho? Pois é, pra mim fez todo sentido a carta. Então, necrótica, necro, esse prefixo significa morto, tá? Necrópsia é a autópsia do corpo do morto, né? Agora, necrótica eu não sei. Aí você tem que pesquisar no dicionário aí e tal pra entender, né? Mas, de toda forma, você sente a energia e tal, né? Então, realmente, é importante. Agora, por outro lado, temos as condições com essa daqui, né, gente? É isso que a gente tem que ver. E o resto da semana toda, ó, a lua cheia na segunda-feira, a dama de paus, poderosa guardiã da ordem e da harmonia interna, do fogo interior, né? Poderosa guardiã com essa leoa aos pés, né? Então, isso aqui, ó, é uma proteção enorme, tá? Depois o sol, né? Mostrando, revelando, também abençoando, né? Mas, claro, aquecendo, ó, o combustível aquecido, né? Da energia, né? E aí, aqui, ó, a consciência e o inconsciente. Essa carta chama psique, né? E é um 9 de paus, né? Consciência, inconsciente, né? Então, consciente e inconsciente, esse jogo,
né? Dentro e fora, né? Masculino, feminino, a ação e a não ação, o cheio e o vazio, né? Entre os opostos, entre as polaridades, eu tenho esse pulso, né? Onde eu posso acessar a verdade tanto através dessa polaridade quanto através dessa polaridade. Mas é óbvio que isso daqui pede tempo, presença, né? Para que se possa, nesse jogo entre os opostos, chegar num alinhamento, né? Um processo que vai promover um alinhamento, mas antes, talvez, traz à tona muita coisa, né? Mobiliza, traz à tona para quê? Para ser vista, né? Processada, né? Dentro e fora, né? Pela mente e pelo espírito, né? Pelo corpo e pela alma, enfim, por todas as dualidades possíveis, né? Então requer realmente da nossa parte a paciência, tá? Aqui. Essa é uma carta que responde sim, extremamente positiva. Essa já responde talvez, né? Ou talvez não, né? Ou não, talvez. Então, assim, aguarde, né? Aguardar, tá? Que essa coisa realmente se torne mais organizada para que você possa entender o que tá rolando e qual que é o seu papel, se é que você tem algum aqui, certo? Chegou a Rosiane, bom dia, bem-vinda. Ana Chaves dizendo, sim, uma energia podre, mas não sei o que pode ter originado isso. Talvez algo oculto que tivesse que ser revelado para ser tratado e agora veio o momento. Vendo a carta agora, foi o sentimento que aí não sei, acho que foi o sentimento que te ocorreu, né? Então, é alguma coisa que realmente precisa vir à tona para ser liberado, visto, transmutado, integrado, resolvido, né? Mas hoje não é um dia que se resolve, é o dia que vem à tona, tá? Então, isso assim, né, gente? Lembrando uma coisa, tá? Essa semana nós estamos com um contexto aqui nas cartas, essa questão do tempo, eu falei isso ontem e repito hoje, né? É uma semana que até aqui tem 5 dias, tá? Mas essas cartas aqui, elas extrapolam, todas elas extrapolam um dia. São todas muito fortes para 24 horas, né? Pensar isso daqui em 5 dias é pensar profundamente cada uma dessas cartas. 5 dias é muito pouco. Imagina uma carta dessa, o mundo, né? Muito transbordante, muito forte, né? Essa dama de paus aqui, essa rainha de paus, né? Em 24 horas, é muita força que tem aqui, né? O próprio sol, certo? Aqui é a lua cheia, aqui é o sol. Então, sabe, esse é um 9 de paus, né? Essa é um 7 de paus. Essa eu diria que essa sim é rápida. Essa não perdura. Essa não tem, embora tenha muita força, muita mobilização, ela não tem duração, né? Mas todas as outras têm. Então, quer dizer, pode ser que as coisas estejam se dando um dia depois do outro, mas que elas tomem mais tempo, né? E que vá ter, inclusive, reverberar para a próxima semana e tal, para o próximo tempo, com a conjunção que tá rolando hoje, é uma coisa de uma nova era, certo? Então, assim, muita calma e paciência, tá? E sabedoria, porque tá intenso, mas tá favorecendo cura, né? E há grande proteção. Isso é o principal. Existe grande proteção do alto, né? Mãe e pai divinos colocados, né? Guardiã colocada, né? Então, assim, tranquilo, tá? Paciência, testemunha, presença, né? Alto amor, alto cuidado. Olha a Ana Chaves dizendo, perfeito, Amira. Chegou a Andréia, bom dia, Andréia, bem-vinda. Hoje nós tivemos uma carta super baguncinha, que é um 7 de paus, né? E outra coisa também, aqui é um 9 de paus, né, gente? Aqui é um 7, então daqui pra cá decresce, né?
Isso está deflagrado, está sendo visto, processado consciente e inconscientemente. Então, vocês veem os dois níveis aqui dançando, né? Então, isso com certeza, se a gente pegar uma coisa pessoal, individual, é algum tipo realmente de emanação de alguma coisa que precisa vir, né? Que causa talvez um desconforto, uma certa desorganização, uma certa confusão, né? Mas que precisa acontecer, que está se expressando, né? Isso é interessante dentro dessa fala da Ana, de um sonho que mostra uma energia ruim e tal, que precisa ser, né, depurada, purificada, né? Que pode ser a origem da perturbação e tudo mais, mas está sendo, tá? Com tudo que tá acontecendo aqui, com as cartas, porque as cartas de centro, né, de síntese, por enquanto, são essa, que é altamente benéfica, né? Olha o fogo, tudo organizado, olha o círculo, muito organizado, né? Tudo perfeito aqui, certo? O meio da semana é essa, a quinta-feira, o coração da semana, e aí, na síntese, a que vier domingo. Tá? Mas é claro que é mobilizador, imagina tudo isso aqui, essas 3 cartas no início da semana, né? Essa rainha com a leoa aos pés, é claro que vai vir à tona muitas coisas, né? E elas precisam ser vistas, mas com certeza a gente tem todas as condições, talvez temos condições como nunca tivemos antes, né? De processar tudo isso, de purificar tudo isso, né? E liberar mesmo, aumentar a nossa confiança, né? Aumentar realmente o nosso bem-estar, a integração, a maturidade, a abundância, a harmonia interior, o alinhamento, né, interior. Então, é uma semana histórica, né? Poderosa mesmo, tá? Para hoje, muita paciência, muita calma, né? Sem nenhuma pressa. Aquilo que você vê que não tá rolando, que não tá fluindo, solta, descansa, aguarda que já vai ter condições melhores. Não fique insistindo, né? Se você vê que não tá rolando, né? E faz o seu melhor. O principal é você estar presente para si, para as necessidades do seu corpo, né? Administrando essa intensidade energética da forma mais sábia possível, né? Para você mesma e para toda a vida ao seu redor, tá? Olha a Sabrina falando, aqui em casa os meninos estão brigando muito para acordar cedo para a escola, segundo dia punk. Putz, então olha lá, né? Já é uma expressão bem, assim, simples e prática, né, da coisa. A Sabrina só olhando os meninos brigando, fechando o olho, falando, ai, abre o olho e fala, ai, o que eu vou falar aqui para melhorar, né? Talvez seja só esperar um pouco e saber que, como é a energia deles estarem começando, é uma resistência, tal. Olha a Andréia dizendo, minha viagem para a Índia é hoje. Nossa, André, você sabe que hoje é a conjunção, né? De Saturno e Netuno no grau 0 de Áries. Nossa! Então é preciso paciência, querida, porque pode ter algum tipo, durante o percurso, né? De confusão, tá? Não acho que é nada perigoso, tá? Veja bem. É apenas algo que vai requerer da sua parte paciência, né? Porque pode você se deparar com... Às vezes são problemas, né, que nem tem a ver com a sua viagem em si, mas estão pelo caminho, né? E de repente você olha aquilo e tal, mas é só a paciência mesmo, respirar, né? E confiar na proteção, tá? Porque a semana tem grande proteção, com Sol e Lua e essa guardiã maravilhosa de paus aqui, com a leoa, né? Então, eu sinceramente entendo, galera, que não tem mal, perigo, que não tem nada grave assim, que possa nos pegar essa semana, não, tá? Hoje eu digo isso com muita confiança, né? Eu acredito mesmo nisso, acho bem difícil que qualquer coisa perigosa, grave e tal, venha a nos atingir de alguma maneira, tá? Agora, há uma energia pulsante e nem sempre
organizada, atravessando, né, a gente e atravessando todos, né? Então, é isso, né? Ao mesmo tempo, é uma situação de muito privilégio, tá? A gente poder testemunhar um momento como esse, né? Que é um momento muito especial, né? Em termos das forças cósmicas atuantes, né? Então, realmente é um privilégio, tá? Poder estar aqui vendo tudo isso, né? Participando, né, desse momento, tá? Chegou a Carmen, Caminhos de Luz. Bom dia, amore. A Andrea falou, obrigada pela dica, você paciente. Isso, respira, paciência. Não ache que você tem que resolver alguma coisa. Não ache que você tem que fazer alguma coisa, porque isso tá no seu caminho. Você tem que esperar, tá? A Sabrina falou, a conjunção é hoje, vou observar. A conjunção acontece hoje, né? Eles vão se... Agora de manhã eu olhei, o Saturno já tá lá, aos 0 graus de Áries e 44 minutos, né? E o Netuno, que é mais lento, ele tá no 0 grau de Áries, 43 minutos. Aí eu procurei o horário que os astrólogos estão falando, que é às 13h52, que eles ficam no 0 grau e 44. Né, de Áries. E aí eles devem ficar ali por um tempo, né? Porque eles são devagar, esses dois planetas, né? Mas é hoje sim, tá? Então é isso, minha gente. Para hoje essa carta responde talvez e nos pede paciência. Espera, tá? Espera. Porque também essa confusão aí não dura muito, certo? Amanhã já vai estar mais fácil, provavelmente, de entender o que tá rolando, tá? Então, fiquemos em paz, fiquemos com Deus, muito confiantes nas nossas proteções, né? Eu agradeço a presença de todos e todas, agradeço as forças espirituais e ancestrais que nos dão todo esse suporte. Desejo um ótimo dia para todos e todas. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, manda mensagem que eu estou à disposição. Amanhã, sábado, estarei aqui às 9h09 para darmos continuidade no nosso processo, tá? Um lindo dia, gratidão e até amanhã. Gente, fiquemos com Deus e em paz. Tchauzinho, gratidão, queridas. Beijo, tchau, obrigada.